Boa noite, pessoal. Espero bem que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui no segundo episódio do podcast, num sábado, confortáveis, aqui relaxadíssimos. Espero bem que vocês também sintam o mesmo. Eu acho que tenho uma nova teoria, pessoal. Eu acho que comecei um podcast mesmo por causa do nome. Eu não sei porquê, cada vez que digo podcast, acabei de começar um podcast, acho que tem um conforto enorme. E esqueçam o que eu vos disse no episódio anterior. Eu comecei um podcast por se chamar podcast, simplesmente porque analisem esta palavra. É simplesmente algo tão bacana, percebem? Podcast, digam-me montes de vezes e vão ver que percebem o que eu estou a dizer. Agora, brincadeiras à parte, e vamos começar o podcast. Eu quero falar um pouco de um ator super conhecido / comediante, que é o Jim Carrey. Eu quero começar o podcast a falar sobre ele um bocadinho muito por alto, porque eu li um artigo recentemente sobre ele e ele não que se assemelhe muito a mim, mas eu acho que caminha um pouco para a mesma posição que ele, digamos, apesar dele ter sido um comediante cheio de sucesso e um ator também cheio de sucesso, não vamos comparar nesse aspecto, mas simplesmente no aspecto de a procura da melhoria pessoal. Pelo que eu li, o Jim Carrey, pronto, era um comediante, vocês sabem que ele fazia palhaçadas, mas ele tinha imenso jeito com o que fazia, ele era super talentoso, era e é. Só que ele viu-se obrigado a modificar a forma como vê o mundo, porque, mais à semelhança do que nós temos andado a fazer, ele sentiu necessidade de modificar-se, porque, vejam isto, uma coisa que ele diz é: vocês mesmo que atinjam os vossos objetivos e consigam atingir os vossos sonhos, vocês muito provavelmente vão ser infelizes na mesma. Porque o sucesso não é... O sucesso não é propriamente a palavra para a felicidade. Nós quando não atingimos esse objetivo, por exemplo, nós revemos-nos nele e nós queremos atingir aquele sonho, aquele objetivo. E nós vemos felicidade nisso, nós temos aquela meta e nós vemos, eu vou lá chegar e eu vou ser feliz finalmente, porque o que eu tenho agora, eu não sou propriamente feliz e eu quero atingir aquele objetivo. Muitas das vezes nós pensamos nisso e é isso também que nos move, é essa busca. E o que o Jim Carrey disse é que, o Jim Carrey não é o único, mas o Jim Carrey disse que mesmo quando já tinha tudo, tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha tudo, ele era infeliz. E isso fez-lo querer outra coisa, percebem? Fê-lo buscar outro tipo de vida. Ele fala muito em relação às energias, em que as pessoas são energias, não há propriamente um sentido de vida, não há propriamente, sei lá, significado, percebem? A vida não tem significado, porque é que nós estamos aqui no mundo, qual é o nosso objetivo? E ele simplesmente defende que nós não temos um objetivo para estar cá. Ele também fala um pouco do quão ele se absorvia nos papéis dele. Ele viu-se muitas das vezes a entrar nos papéis que ele fazia dos filmes e viu-se a perder um pouco o significado do real Jim Carrey. E acabou por se perder um pouco nesses papéis e ele não estava feliz com isso, por isso acabou por mudar o rumo da sua vida. E eu acho que me consigo, de certa forma, e vocês também se calhar percebem um pouco o que eu estou a dizer, ele viu-se um pouco neste caso, eu revejo-me um pouco nele no sentido em que eu tenho perfeita noção que um dia que eu atinja os meus objetivos, eu não vá ser tão feliz como eu pensava que seria, porque já chegámos lá. Isto vem um pouco do que eu já falei. Nós procuramos muitas das vezes o objetivo, mas nós temos que aproveitar a jornada. E a minha forma de felicidade é mesmo essa, é procurar essa felicidade e o Jim Carrey descreve isso muito bem. Já me alonguei um pouco mais no Jim Carrey do que eu queria. Mas eu acho que ele tem o seu sentido de vida, não o devemos criticar nesse aspecto. Ele descobriu o seu rumo, ele provavelmente é mais feliz agora, não sei, mas visto esta mudança de atitude e esta mudança de personalidade,
Eu acho que se ele é feliz, nós não devíamos criticar. E isso faz-me lembrar um pouco a vida que nós temos. Não sei se vocês também sentem isso, mas quantas pessoas é que já passaram por nós que nos destruíram um pouco, não é? Mesmo que seja só de passagem, mesmo que seja só um olá, nós sentimos essa negatividade ou essa escuridão que as pessoas levam. E basta eu vos perguntar qual é que é a pessoa que vocês sentem que trouxe essa infelicidade ou essa escuridão. E vejam que isso é um pouco a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Nós vivemos presos numa realidade que eu também não acredito que exista propriamente. Nós temos empregos, temos dinheiro, temos objetivos, atingir aquele determinado objetivo. Nós trabalhamos tanto para conseguir agradar o nosso chefe, ou agradar os nossos empregadores, ou agradar, sei lá, os nossos amigos com os nossos ganhos. E eu acho que, sinceramente, nós vivemos numa realidade falsa que na realidade não é real, percebem? Eu sei que isto é um pouco confuso e até acaba a ser um pouco confuso para mim também, mas parece tudo um pouco abstrato, entendem? Vamos falar um pouco do coronavírus. Eu vou simplificar isto um bocadinho, não é? Obviamente que eu simplifico porque estou deste lado, não sei realmente o que é que as pessoas têm que fazer, mas no meu olhar o vírus teria sido parado de início, percebem? A China mal teve a ameaça daquele vírus, eles deviam ter fechado as fronteiras deles, percebem? Foi um pouco egoísta, eles quiseram retirar o problema por não dizer nada, quiseram tentar resolver o problema por eles, mas acabou por se expandir de uma forma gigantesca para o mundo inteiro. Vejam lá se isso não vos lembra nada. Quantas vezes é que nós estamos afogados em trabalho, mas nós não aceitamos ajuda? Nós pensamos que conseguimos lidar com aquilo tudo. Quantas vezes, digam-me, mesmo que não seja em trabalho, mesmo que seja na escola, por exemplo, que é trabalho, mas percebem o que eu digo, mesmo que seja no nosso quarto quando nós o arrumamos, mesmo que seja quando nós organizamos as nossas coisas, quantas vezes é que nós não deixamos as outras pessoas ajudar porque nós achamos que conseguimos fazer melhor e conseguimos fazer à nossa maneira? E foi isso, na minha opinião, que a China fez. A China quis resolver o problema, mas acabou por expandir a um nível mundial. Outra razão também pode ter sido que realmente, mais teoria de conspiração, pode ter sido mesmo implantado lá o vírus, o que eu já não me admirava, porque se vocês forem ver os históricos de pandemias e epidemias, a maior parte delas vem da Ásia, e isso acaba por ser um pouco estranho, correto? Como é que é possível um país que tenha tanta probabilidade de ter um vírus, como é que já não está preparado para tal, e como é que deixa escapar sempre? Isso acaba por ser um pouco estranho. Mas eu também não me quero alongar muito mais sobre isso. Nós saltamos do Jim Carrey para a quarentena, para não melhoria pessoal neste aspecto. Mas foi isso. Eu quis realmente falar do Jim Carrey porque eu acho que eu sinto um pouco isto. E digam-me se vocês sentem. Nós somos, durante anos, desde crianças até adultos, nós somos criticados para ser melhores, percebem? Nós, desde criança, nos dizem não podes fazer isto, tu tens que agir assim. Na escola dizem tu não podes fazer isto, tens que agir assim. Na escola dizem-te tu tens que estudar, tens de te tornar melhor. Mas a única coisa que a escola faz é debitar informação para tu seres simplesmente um robô que apenas fala informações que nem se questiona sobre. E digam-me, desde o início da nossa criação, é-nos dito o que fazer, é-nos dito como agir. E quando realmente nós chegamos a adulto, isso não termina. Isso não termina porquê? Porque continuam a dizer-nos o que fazer, nós queremos levar determinado rumo, e quando nós estamos mal, por exemplo, nós todos já passámos por isto, nós todos estivemos num rumo pior, nós todos estivemos num rumo errado. E quantas vezes é que nós levamos na cabeça, quer seja dos nossos pais, dos nossos avós, etc., da nossa família, para dizer que nós temos que melhorar, nós temos que ser mais,
nós temos que estudar mais, nós temos que ser os melhores. Digam-me, vocês vão se identificar com isso? Quantas vezes vos disseram que vocês devem acordar mais cedo, que vocês devem estudar mais, que vocês devem ter um determinado comportamento, que não devem responder? Digam-me quantas vezes é que vocês ouviram isto. Eu digo-vos que ouvi demasiadas vezes. E o que é que acontece a partir do momento em que nós começamos a melhorar? Nós começamos a sentir-nos melhor, nós começamos a querer seguir um determinado rumo e acabamos por querer apoio, não é? Porque se as pessoas estão lá para nos destruir, não é para nos destruir, mas acaba por ser um pouco, entendem? Porque a própria abordagem das pessoas quando nos querem fazer ver que nós estamos errados e que nós temos que levar aquele rumo e só aquele rumo é que é o caminho, nós não queremos aceitar. Mas quando nós nos tornamos mais adultos, nós queremos melhorar e conseguimos. E eu falo aqui de pessoas que têm um rumo e que conseguiram, digamos, descobrir a luz para a vida. E as pessoas continuam a criticar. Porquê? Porque é que as pessoas continuam sempre a querer alterar a forma como nós pensamos? Eu não sei se vocês sentem isto que eu sinto, mas provavelmente sentem. Vocês vão se identificar muito com isto, porque toda a vida nós, por mais que queiramos melhorar, nós vamos sempre ouvir aquela crítica. E eu acho que com o crescimento nós temos que saber lidar com isso. E com o crescimento nós temos que evoluir. Muitas vezes não temos que ouvir tudo o que nos dizem, nós temos que saber diferenciar, temos que começar a questionar-nos porque é que aquela pessoa acha isso, qual é que é o problema dela, qual é que é a razão real para nos estar a dizer isso, é para nos mandar abaixo ou é para nos ajudar? Se nós ouvirmos da boca dessa pessoa é provavelmente para nos ajudar, mas realmente não nos ajuda. Eu quero simplesmente, através desta informação, bem que seja bem que seja clara para vocês, eu quero com isto tudo fazer-vos ver que nós podemos fazer o que nós gostamos, mesmo com as outras pessoas a dizerem para não o fazer. Nós vamos ter sempre isto, pessoal. Nós vamos ter sempre isto. Eu sinto que eu, ao começar o meu canal do YouTube, que eu, ao começar este podcast, as pessoas vão olhar para isto como uma piada, porque não se identificam com isso. Não se identificam e veem, e essas próprias pessoas que criticam veem que não é o rumo que elas veriam para elas, e a partir disso elas pensam que, como não é bom para elas, não vai ser bom para ti. Quantas vezes é que vocês já verificaram isso? Digam-me. Eu acho que está na hora de nós conseguirmos distanciar disto, distanciar da crítica das pessoas e tornar-nos melhores. Essas mesmas pessoas são as pessoas que nós vemos em comentários de redes sociais que um determinado vídeo não está bom, que a forma como aquela pessoa falou não é correta, que aquela fotografia que aquela pessoa publicou não é propriamente a melhor. Vocês percebem isto? A nossa vida desde que nascemos até que morremos, nós ouvimos críticas não só sobre nós, mas sobre outros. E cabe-nos a nós decidir se nós queremos fazer pacto com essas pessoas e também criticar outras, ou se nós nos tornamos melhor que elas e conseguimos nos distanciar dessa realidade que é tão real, que é tão presente. Digam-me, quantas pessoas é que já viram isto a acontecer e pensam que é normal? É normal, são pessoas más, são pessoas que não têm caráter. E é um facto, as pessoas não têm caráter. Mas nós apenas dizemos que não têm caráter, nós não fazemos nada para melhorá-las. Porquê? Primeiro porque elas não querem melhorar. Segundo porque elas não sabem que estão a ser assim, é o que me faz mais confusão. Como é que estas pessoas não sabem que agem desta forma? Porquê? E nós ficamos sempre a olhar vocês percebem, nós evoluímos. Nós ao agir assim, nós evoluímos, nós sentimos que
que estamos a ser melhor que essas pessoas e estamos a evoluir e essas pessoas ficam mais para baixo. Isto é tudo muito bonito. Mas haverão mais destas pessoas, haverão mais destas más pessoas, destas pessoas que criticam. E nós o que é que fazemos em relação a isso? Nós temos uma escolha, ou agimos ou não agimos. Agora a melhor pergunta é como é que nós vamos agir. Porque não parte de nós, não parte propriamente de nós, parte dessas pessoas para conseguir melhorar. Pessoal, já falámos tanto deste assunto e eu quero também ressalvar outra ideia, vindo do Jim Carrey um pouco, que por mais sucesso que nós tenhamos, nós poderemos nos sentir infelizes. Mas como é que nós nos poderemos sentir felizes? É possível ser feliz sem sucesso? A partir do momento em que nós conseguimos atingir o nosso potencial, porque todos nós temos um potencial, todos nós, desde que nascemos até que morremos, nós temos uma escolha. Ou nós decidimos melhorar todos os aspectos da nossa vida e aceitar que não somos deuses e aceitar que nós somos pessoas normais, somos pessoas com erros que falham. Se nós não aceitarmos isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser infelizes porque nós vamos sempre caminhar para algo que nós nunca vamos conseguir caminhar. Eu acho que esse reconhecimento tem que vir ao longo da vida. Reconhecer que nós não somos grandiosos. Nós conseguimos fazer coisas grandiosas, mas nós não somos grandiosos. Eu acho que a partir do momento em que eu reconheci que eu consigo ser feliz mesmo sem sucesso. Eu consigo ser feliz mesmo sem sucesso, pessoal. Eu consigo, mas a minha escolha é não ser. Eu quero ser feliz com sucesso. É por isso que eu comecei este canal do YouTube. É por isso que eu comecei este podcast. É por isso que eu parece que debito sempre a mesma informação. Porquê? Porque o meu cérebro já está mais que formatado para isto. O meu cérebro quer melhorar. Eu quero melhorar a forma como vejo as coisas. Eu quero melhorar na forma como eu ajudo as pessoas. Eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero melhorar a mim. Melhorar-me a mim, pessoal, porque nós só conseguimos melhorar os outros se nós conseguimos melhorar a nós próprios. Mas nós temos que fazer ouvir as pessoas, temos que fazê-las ouvir. Por mais que seja repetitivo, eu vou sempre dizer a mesma coisa até as pessoas ouvirem. Não é ficar sempre na mesma vida, sempre a ficar no mesmo emprego infeliz, a criticar as outras pessoas, por algo que as outras pessoas fazem. E essas pessoas são as reais salvadoras, porque estão a seguir em frente. Não ficam sempre no mesmo dia. Não ficam sempre na mesma rotina. Não ficam sempre nos mesmos sonhos. E é isto, pessoal. Eu sei que repito e repito. Repetirei mais vezes. Repito, o podcast é de 20 minutos. E eu repito as vezes que for preciso. Eu repito de 10 em 10 segundos. Mas isto simplesmente é a minha ideia. Tu só melhoras se tu quiseres. Tu só melhoras se tu te esforçares. Se tu falhas, tu melhoras, mas tu tens que estar também disposto a isso. E isto vai para algo que eu gosto de ver, de visualizar, que é algo que vos ajuda e que nos ajuda, no geral, muito bem, é visualizar. Eu quando estou a meditar, eu gosto de visualizar o que eu quero. E o meu objetivo real de vida é ter sucesso no que eu quero ter. Eu quero conseguir ter a minha rotina bem delineada, quero cada vez melhorar mais, quero me tornar mais inteligente nas minhas tarefas, quero saber mais sobre meditação, sobre yoga, sobre exercício físico. Eu quero saber mais sobre coisas. Com isso eu quero ser mais paciente, porque nem todas as pessoas que são pacientes são realmente pacientes, porque há uma diferença entre paciência, porque nos calamos e porque ignoramos, e há outra paciência porque nós avaliamos e refletimos realmente sobre o que a pessoa está a dizer. Existem muitas pessoas que hoje em dia negligenciam outras pessoas. Porquê? Telemóveis? Porquê redes sociais? Porquê jogos? Porquê, pessoal? Negligência humana cada vez mais corrente. Quantos pais é que vocês veem a não ligar ao filho e o filho com um telemóvel maior que a cara dele? E já a usar óculos?
e um pai com uma barriga e uma mãe infeliz. Pá, digam-me, pessoal, quantas pessoas é que vocês já viram assim? Já é normal? Já é normal? E esta educação que nós cada vez mais aplicamos, vocês acham que é a melhor solução para nós, para a nossa vida? Eu diria que não. Nós temos que começar a dar mais atenção às crianças que vão governar o nosso mundo. Eu repito-me, pessoal, e continuo a repetir. As crianças que são educadas por telemóveis e por conteúdos são as crianças que vão governar o nosso mundo. Vocês dizem se querem isso para o vosso futuro? Nós falamos tanto sobre comer vegan, sobre fazer reciclagem, sobre ter as ideias mais claras, sobre ter um bom treino, sobre ter uma boa ética de trabalho, sobre respeitar o outro. Mas nós não aplicamos realmente nada, pá, não. Digam-me quantas pessoas é que aplicam realmente isto. Onde reparar que... Só para finalizar o pod, onde reparar que cada pessoa é definida por algo. Eu sinto que neste momento sou definido pela melhoria pessoal. Vocês podem dizer que apenas é só sobre isso que é a minha vida, mas não é, eu tenho outras direções. Vocês podem verificar determinadas pessoas, experimentem com isso, experimentem com a vossa mãe, com o vosso pai, com o vosso filho, experimentem. E verifiquem algo que lhes custe fina. A coisa que os define, que salta à vista. E é através dessa coisa que salta à vista que as pessoas se vão desenvolver. É por causa disso. Isso pode modificar ao longo da vida, mas é através disso que os vai modificar. E nós temos que ter essa coisa certa e esse algo especial. Muitas das vezes isso não é positivo. Eu vejo muitas pessoas vegan a criticar pessoas que comem carne. E eu vejo que... será que essas pessoas são melhores que as pessoas que comem carne? Não, pessoal. Nós não podemos estar a esfregar coisas na cara das outras pessoas. Nós temos que respeitá-las. Elas têm que chegar à conclusão por elas próprias. Nós temos que ser corretos, pacientes e dar a informação. A pessoa só usa a informação se quiser. É assim que nós formamos bons valores, boas pessoas. Não é ser ditadores. Não é arrastar a minha ideia para a vossa. Percebem? Eu aqui no podcast só vê quem quiser. Só ouve quem quiser. Eu não obrigo ninguém. Eu não vou para o YouTube e dizer que isto é a forma correta de agirmos. Não. As pessoas, se virem que a minha ideia é correta, vão começar a seguir. Se quiserem utilizar só apenas uma base, vão só usar essa base. Eu não tenho problemas. Eu não digo que a minha ideia é a ideia a seguir. Eu apenas digo que nós temos que querer melhorar. E eu não vejo tantas pessoas assim a querer melhorar. Eu só vejo pessoas estagnadas. E muitas vezes as pessoas, a culpa nem é das pessoas, é da vida que tiveram, é um facto. Mas aí já é o sistema que tem que ser mudado. E quem é que muda o sistema? São as crianças. Crianças poluídas. Crianças poluídas. É isso, pessoal. Pessoal, está feito o podcast. Hoje foi um podcast mais agressivo, mais rápido. Eu tive que falar muito em pouco tempo. E espero bem que tenham gostado. Mais violento. Vamos tentar relaxar um pouco para a próxima. Espero bem que tenham gostado. E abraço, pessoal.